Vamos conversar um pouquinho agora sobre a questão da inteligência e risco corporativo. O que vem a ser inteligência e risco corporativo? Inteligência e risco corporativo, senhores, quer dizer que eu tenho que fazer, eu como gestor de riscos, eu tenho que fazer o quê? A consolidação das informações que vêm do gestor operacional, ou seja, vem da primeira linha de defesa, e eu tenho que consolidar, integrar e fazer as respectivas interpretações. Dessas consolidações, interpretações, como por exemplo, fazer impactos cruzados, fazer cenários, eu tenho que entregar para a diretoria, certo? O quê? Quais são os cenários prospectivos de risco, quais são, na verdade, os controles mais críticos, quais são os riscos mais críticos da empresa como um todo. Então eu vou o quê? Integrar todas as disciplinas de risco que a empresa possui. Eu tenho que ter uma visão holística do processo. Esta é a missão que o gestor de risco tem que ter. E não uma missão que hoje, na grande parte das empresas aqui do Brasil, o gestor pratica. Qual é? Ele executa, na verdade, a tarefa e a função de estar realizando a análise de risco para o gestor operacional, para a primeira linha. Isso é um equívoco muito grande. Por quê? Porque ele não conhece o processo da primeira linha, com detalhe e com aprofundamento necessário. Então, isso comete um erro estratégico, porque ele acaba, na verdade, fazendo uma miopia ao estar executando esta análise de risco. Ele não passa a conhecer com detalhe. Tem que ser o gestor, por quê? Porque ele conhece profundamente, conhece os controles, conhece as ineficiências e aí sim ele fará uma boa análise de risco. Isso é importantíssimo. O auditor vem e bate na segunda linha, que é o gestor, para saber se o processo é parrudo o suficiente para suportar o quê? Os riscos que a empresa possui. E depois vai para a primeira linha testar os controles. Então assim seria uma auditoria baseada em risco. Mas a inteligência é esse casamento e essa integração das três linhas de defesa. Primeira executa, a segunda integra, consolida, manda as informações consolidadas estratégicas para a diretoria e vai para o conselho. A auditoria checa a segunda linha e checa também a primeira linha. Então dá o chamado efeito cebola. Se eu não tiver isso consolidado, integrado na empresa, eu não tenho a minha inteligência em risco corporativo. No Brasil, infelizmente, ainda é uma coisa muito nova, ainda é um processo novo e o pessoal não está acostumado a praticar isso daí. A primeira linha passa a bola de forma clara e direta para a segunda linha, que aceita de uma forma totalmente equivocada, e a terceira linha acaba não batendo na segunda, nesse aspecto, e não faz o reporte para o conselho que deveria fazer, ok? Então isso é uma dica que a gente está dando para vocês, para que vocês possam executar, né, com primazia a função da segunda linha. Até a próxima, muito obrigado.